Agora, esse próximo agora, eu quero falar e eu vou bugar todos vocês. Azar, eu não tenho medo. Se vocês não eu também. Opinião, não. Tô nem aí. Azar. Então, Azar, eu vou falar. Então, Deleon, anima aí. Então já começa aí, já que você tá no pique. Thiago Neves, Diego de Leon e aí o Breno da Lariva também já pode entrar logo em seguida. Thiago Neves, cara sem caráter, não respeitou o Cruzeiro no final da sua passagem. Um cara, um merda, um cara que hoje eu não gosto, não consigo ver. Ele tá comentando aí nos Jogos do Mundial, não gosto. Mas aqui, Thiago Neves, um pouquinho antes do tumulto, fazia gol, dava assistência, protagonista, botava o time nas costas, falava assim que, ó, dá em mim que eu vou resolver. Eu vou resolver. Campeão 2 vezes da Copa do Brasil, resolvendo jogos difíceis. Cara malandro, macaco velho, vagabundo do futebol. Cara, Thiago Neves, muito bom. Ô, De Leon, só pra até te dar um suporte aí, né? O Thiago Neves, ele bateu o último pênalti, a galera aí do camisa 10 perninha que não bate pênalti nem falta. O Thiago Neves bateu o último pênalti em 2017 e fez gol no jogo de ida em 2018, né, na final. Mas por que eu pontuei? Cara, foi mau caráter, foi vagabundo, desrespeitou a instituição. Mas, irmão, enquanto esse cara queria jogar, na verdade, antes do tumulto, esse cara foi o cara do Cruzeiro nos 2 anos que ele passou aqui, mano. E ele resolvia, ele punha a bola debaixo do braço e falava assim, ó, vem todo mundo que eu vou fazer, põe a bola em mim que eu decido. Tá doido, mano. Gostava demais do Thiago Neves, mano. Vai, Breno. Aqui, só pra fechar. Cara. E fiquei puto com ele no final, quando ele fez merda. Porque eu falei, velho, esse cara tinha tudo pra ser ídolo no Cruzeiro, velho. Eu vou discordar do Deleon um pouquinho aí também. Não sobre o que ele falou do Thiago. Acho que ele resolveu. Nas finais, ele botou a bola debaixo do braço, mesmo não jogando bem, não aparecendo tanto. Ele foi o cara que sacramentou, mas pela forma como finalizou ali no Cruzeiro, para mim, ele tá junto com o Nicão ali, não deveria ter usado. Eu não consigo gostar dele hoje, assistindo ele na televisão, ou vendo comentando, ou vendo em podcast, eu não consigo. A imagem que eu tenho dele hoje, como torcedor e como comentarista, é de um cara que teve um desrespeito total pelo Cruzeiro, manchou a história dele no Cruzeiro. Para mim, ele é tá ali entre os tops responsáveis pelo que aconteceu com o Cruzeiro naquele ano, que o Cruzeiro foi rebaixado. E então eu não coloco ele acima do ruim. Para mim ele não deveria ter usado. Mas aí é mais pela passagem e pelo sentimento, tá? Porque se a gente for analisar pelo futebol, não tem como não falar que ele resolveu, que ele jogou bem, que ele fez gol, que ele foi um dos maestros no time. Mas essa parte para mim aí do que aconteceu, o pós, manchou para mim qualquer tipo de lembrança boa que ele tinha no Cruzeiro. O Thiago Neves, se ele sai do Cruzeiro em junho de 2019, até hoje o Ian tá pedindo ele para voltar pro Cruzeiro. A verdade é essa, né? Mas o Old Ripper, o desgraçado do Neves é acima da média. O Glauco, Neves craque, futebol demais, só foi FDP. O Flávio, De Leon não pipocou, tem a mesma opinião. Catatal Neves entre muito bom e craque. O Glauco jogou demais. O Danaquim concorda com o De Leon. A Mônica está com o Breno. O Old Ripper, concordo com o De Leon 90%, só que no rebaixamento do Cruzeiro ele jogou para baixo. Estamos falando da carreira ao todo no Cruzeiro, mas está top o debate. E o Flávio, eu não coloco a culpa do rebaixamento em um jogador só. O Cruzeiro implodiu de cima para baixo, foi consequência de vários erros que se refletem em campo. Eu vou dar um argumento aqui que é de vagabundo também. Eu vou roubar aqui um pouquinho para vocês, tá? O Thiago Neves, enquanto ele foi 30, ele foi gênio. Quando ele pegou a 10, ele virou a merda. Então, não deveria ter usado a 10. Filha do... Não, mas o Thiago Neves, cara, é um negócio absurdo, velho. Eu acho que jogou muita bola. É o único jogador que eu olho na história do Cruzeiro e eu falo assim, velho, esse cara foi muito doido, mano. Esse cara foi muito maluco, velho. O Thiago Neves, na verdade, o Arrascaeta tá ali como muito bom, né? O Thiago Neves era o protagonista do Arrascaeta. Botava o Arrascaeta debaixo do braço e falava assim, vem aqui, meu filho, que eu vou te proteger.
O pessoal, o Aldi Ripper riu aqui, o Catatá falou que meu ponto foi um belo ponto, eu mitei agora, o Hamilton Cláudio, concordo com o Dalariva, não adianta ganhar título e rebaixar o time. E aí, o que a gente faz com esse cara, gente? Vamos no meu argumento aí? Cara, eu não acho que o Thiago Neves rebaixou o Cruzeiro. Ele não é. O problema é que ele virou o rosto, né? Cara, quem rebaixou o Cruzeiro, gente, foi o Gilvan de Pinho Tavares fazendo dívida antes mesmo daquela gestão. Depois veio a gestão do. Aí veio o Serginho, veio nossa, como é que chama o presidente lá? O Sérgio Santos. Wagner Pires. Wagner Pires, Serginho e o vice-presidente, quem era? Itaí. Depois veio o Sérgio Santos. Outro. Não, antes dele, só que agora tem um time lá, o Santa Clara, lá em Portugal. O Vicentim. O Vicentim, que tentou ser presidente, mas politicamente não teve apoio. Cara, esse cara saqueou o Cruzeiro. Tirou vários jogadores da base naquela oportunidade. Então, teve o Dedé. Teve o Egídio. Quem mais ali? Teve o Edilson, lateral. Só que mas o Thiago... De Leon, ele era um dos líderes do time nessa época. Cara, acho que ele tomou uma postura diferente. Não, ele não conseguiria. Sabe por quê, mano? Eu já tive essa conversa, sabe com quem? Com o Léo Zagueiro, no dia que ele esteve aqui na Cruzeiro Esportes com a gente. Falei, Léo, por que você, o Fábio, o Henrique, os caras que eram do grupo da igreja, os caras mais tranquilos, por que vocês não convenceram esses caras do contrário? Ele falou, Deleon, não funciona desse jeito, cara. Um vestiário, cara, não funciona desse jeito, cara. E quando os caras enveredam nesse caminho, você não consegue tirar eles mais. Entendeu? Você acaba arrumando mais confusão e dividindo mais o elenco. Então o Thiago Neves não tinha o poder de convencer o Edilson, não tinha o poder de convencer os outros caras. Só que o Thiago Neves, ele era esse cara de iniciativa, de botar a cara e de ir à frente. E acabou que ele se tornou o rosto. Mesma coisa agora que o Matheus Pereira fez na briga com o Matos, com o elenco. Quem tomou a frente? Matheus Pereira. Quem foi o rosto? O Matheus Pereira. Mas não é o Matheus Pereira o causador. Só que alguém tem que chegar ali e tomar a frente. Normalmente, um toma a frente, mas não é ele. Eu acredito que ele contribuiu. Eu gosto de pensar o seguinte, ele desrespeitou o Cruzeiro. Ponto. Desrespeitou, não deveria ter feito. Por isso, eu não gosto dele hoje. Não gosto do Thiago Neves. Mas eu não posso apagar a história, cara. Não tem como eu apagar a história. Então vamos definir. O que a gente faz com esse cara? Não, velho. Pra mim, ruim, não deveria ter usado a 10. Vamos, joga pro chat. Joga pro chat. Ô, chat, o que a gente faz aí, ó? Vou dar um minutinho pra vocês mandarem aqui pra gente definir o que a gente faz com esse cara, que estamos com dúvida. Eu vou seguir o meu argumento aqui, é um argumento roubado, eu admito. Mas independente do seu argumento, você não deveria ter vestido. Cara, assim... Não, Deleon, eu tô mais com você nessa também, Deleon. Tipo assim, se for olhar o que fez ali, sabe... Pô, irmão, a Arrascaeta era reserva do cara, mano. Ele botava o Arrascaeta aqui, ó, na garupa, igualzinho um pai faz com o filho. Então, sobe aqui, filho, ó, que eu vou te levar. Porra, mano. Ele foi o cara daqueles 2 anos. E aí? Não, manda bala, então. O pessoal tá falando, né? Gigante não tem como, é bom. O Paulo Pacheco olha na bola no pé acima da média. O Aldi Ripper acima da média. Vai no acima da média, então, Deleon? Ou você quer o muito bom ainda? Não, velho. Não, o Aleph deu mole demais, mas foi craque demais dentro do campo. Cara, o Danilo falando que não foram jogadores culpados, que ia cair de qualquer forma pela questão financeira. 7 meses de salário atrasado. Cara, pra mim, ele é muito bom. O Hamilton põe no jogador. Mediano, Thiago Neves. Olhando o lado extra campo 2019, não deveria vestir a 10. O chat também tá dividido. Tá, olhando gente, o critério tem que ser o que é o extracampo ou dentro de campo. Você entendeu, velho? Dentro de campo vai Thiago, gente. Thiago Neves foi monstro dentro de campo, gente. Só não vou colocar ele na linha de craque. Ganhou títulos, tem número de gols, tem número de partidas. Era um cara fominha, gostava de jogar. Mas no final. E sabe o que é curioso?
E sabe o que é curioso? Você lembra quando o Arrascaeta sai do Cruzeiro daquela forma? A torcida do Cruzeiro subiu a hashtag meu 10 veste a 30. Aquela época o Arrascaeta era o vilão e o Thiago Neves era o herói. E hoje o Arrascaeta, ninguém reclama dele estar muito bom, né? Mas porque o Cruzeiro não caiu. Porque se o Cruzeiro tivesse caído, o Arrascaeta seria o culpado, porque ele saiu do Cruzeiro e deixou o Cruzeiro na draga e o Cruzeiro caiu. Ô, Breno, entendeu, se a gente colocar ele no acima da média ou no muito bom, você vai ficar chateado? Não, vou ficar puto com vocês, não converso com vocês nunca mais. Tô não, brincando, velho. Ele não é ídolo, não, o Brenão. Fica tranquilo. Ele não é meu ídolo. Aqui, então, falar, não. Vamos dessa roubada, vamos colocar ele muito bom, com a camisa 30 e não deveria ter usado a 10? Pra gente acabar, pra gente poder pular esse cara, não, pode ser, Deleon? Não deve ser ídolo. Ele não deve ser ídolo. Não entra no craque, né? Ele não deve ser ídolo, por isso que ele não entra no craque. Só que futebolisticamente, o que ele entregou no Cruzeiro, ele é muito bom. Mas não dá pra gente roubar essa do camisa 30, não? Só pra acabar com essa discussão. A gente não vai ter consenso, velho. Não vai ter consenso. Então, para deixar claro, gente, dentro de campo, o Thiago Neves é muito bom, mas quando ele pegou a 10, deu ruim. Então ele não deveria ter usado a 10, deveria ter continuado com a 30 e saído do Cruzeiro em junho. Fechou? Mas olha pra você ver o Thiago Neves na história do Cruzeiro. Foi o que mais gerou discussão, velho. Nenhum outro teve tanta discussão, velho. Sim, exatamente. Ele é um desgraçado, velho, o Thiago Neves, mano. Filha da puta, mas que cara, mano. Vocês querem saber o que o ND falou? Vocês querem saber o que o ND falou? Claro. ND falou, como jogador muito bom, mas mau caráter. Aí, essa é o cara, isso é argumento geral, acho que ninguém discorda disso. Mas ninguém defende ele que foi vagabundo com o Cruzeiro, velho, mau caráter. Isso aí todo mundo é unânime. O Danaquim até deu uma boa ideia, que cria uma categoria pro Thiago Neves. Deixa ali, ó, Thiago Neves, e tu coloca só ele. Aqui, ó, olha o que o Flávio Faria falou, ó. Sem o TN, não teríamos ganhado as Copas e caído de qualquer jeito. Gente, verdade. Ô, velho, se não fosse, mano, velho, que time do Mano, ganhando de 1-0, 6-0, com o gol dele ou assistência dele. Era sempre isso. E ele sempre batia o pênalti, né? Pros caras que não gostam do Matheus Pereira aí, o Thiago Neves sempre batia o pênalti. É isso. E as canetinhas que ele dava, velho? E as canetas que ele dava? Não, ele jogou muito no Cruzeiro. Não tem como não falar isso, não. Mas vamos deixar isso aí pra gente acabar com essa discussão e vamos embora pro nosso penúltimo da lista.